Olha só, agora a gente vai falar sobre o mercado do boi, as expectativas, o que pode acontecer com o preço. Eu estava conversando com o César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA, antes da gente entrar no ar, e o César me jogou um monte de números para a gente pensar muito e entender que momento é esse. Começando com os recordes históricos de preços que vêm sendo batidos e registrados desde do último mês de agosto, analisando preços que estão sendo praticados no mercado e que, enfim, tanto o mercado internacional quanto o mercado brasileiro tem praticado aí, e o que esses preços podem trazer de informação para a gente. São várias informações, a questão da oferta, né, o que esperar da oferta de animais até o final do ano, e que a gente vai tentar traduzir esses números para vocês, para mostrar que cenário a gente pode ter aí pela frente em relação aos preços da arroba. Meu caro César, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente tem aí uma certeza e duas, não sei se chega a ser dúvidas, chegam a ser dúvidas, mas duas interrogações. Primeiro, a certeza, oferta. Mesmo que aumente a oferta, ela vai ser insuficiente para uma demanda que parece crescente e crescendo cada dia mais, né, César? Exatamente, Alex. Obrigado pelo convite, tá? Eu não queria te confundir e te deixar maluco com tantos números, mas é que é um assunto muito interessante, né? A gente tem visto situações muito atípicas, né? Isso não é só do boi, vários alimentos bastante caros aí, né? Uma conjuntura internacional, acho que diferente. E assim, no boi, né? O que as suas colocações são corretas. Uma certeza a oferta vai ser escassa. Pode até ser que o segundo giro do confinamento seja aí as ofertas um pouco maiores do que as que a gente viu até agora, até setembro, mas na média do ano ainda deve ser menor que o ano passado e não vai fugir muito do que a gente tem visto nos dados de abates que saíram até hoje, os oficiais do IBGE abertos, né, por categoria, que mostram uma retenção de fêmeas muito forte, os abates caindo por volta de 8% no ano. Não vai ser diferente no final do ano. Então, essa é uma certeza. A outra, agora, as dúvidas que eu conversei com você, né, que eu acho que é importante, primeiro, se a China vai continuar, vai aceitar preços maiores, né, a gente teve uma queda de preço aí da exportação para a China, né, da carne bovina exportada para a China, que lá em janeiro era 25% maior o preço médio em relação ao resto dos mercados. Hoje essa diferença é de 4%, né? Hoje, agosto, o último mês disponível. E em reais caiu 20%, ou seja, de maio para cá o preço. Então, para que o boi continue subindo, o exportador ele tem que ver um espaço para pagar mais, né? E isso vem primeiramente do grande comprador, que é a China. Então, essa é uma dúvida, né? Com o dólar aí já um pouco mais apreciado do que tínhamos lá em maio, a gente tem um boi hoje, aliás, isso foi muito rápido que aconteceu, né? O boi saiu de $40 por arroba no final de agosto para agora 47, não é pouca coisa. Então essa é uma dúvida, se a gente vai ter espaço no importador, não a demanda ela existe, do espaço para aumentar preço. E o outro ponto muito relevante é se o consumidor doméstico vai topar pagar preços ainda mais altos, né? Nós já estamos em níveis recordes históricos reais, né? Ou seja, descontada a inflação, nunca pagamos tão caro aí por tudo, né? Por boi, bezerro, dianteiro, traseiro, ponta de agulha, boi casado, tudo, é tudo recorde. E a gente tem agora, nesse momento, né, no quase meio de setembro, o boi casado em 16,50 o quilo. Esse é o preço máximo que a gente atingiu no ano passado, no final de novembro. Então, a gente tem 2 meses e meio ainda, teoricamente, de um período de sazonalidade favorável, que o consumo é aquecido, mas a gente já bateu esses recordes. Então, com o consumidor aqui dentro pressionado na cesta básica por vários alimentos e numa situação de alto desemprego, né, é uma incerteza enorme se esse preço tem espaço para continuar superando esses recordes históricos reais. Essa é uma dúvida importante, sobretudo agora que a gente vai ter o meio Corona Voucher, né? Até então a gente tinha R$600, agora ele é 300. Então, até que ponto isso pode compensar um pouco essa
aceitação dos preços, né? O que Claro, justifica, né, César, você estava até me falando isso, até o próprio comportamento do mercado futuro, né? O mercado futuro também tem essas dúvidas, né? E por isso acaba nem acompanhando essa dinâmica do mercado físico mais, né? Alex, há 7 dias atrás a gente tinha o mercado futuro para outubro, se não me engano, a 240, hoje é 247. Então, assim, como o físico está indo rapidamente, né? E com um ímpeto, o mercado futuro ele vai corrigindo devagarinho. Agora, muitas pessoas nos perguntam por que a curva futura ela não estaria no formato mais lógico, né, que seria precificando essa escassez de gado e uma demanda boa para o final do ano. Eu acho que é justamente pela questão dos recordes históricos. A gente está num ponto, num limite que a gente nunca viu. É mais ou menos como o ano passado, o final do ano passado, que a gente chegou num ponto em que a carne teria que romper certos limites históricos para justificar um boi muito caro, e isso acabou acontecendo, né? Vamos lembrar que foi surpreendente a alta da carne e do boi ali no final do ano passado. Agora, esse ano a gente tem tudo isso acontecendo 2 meses e meio antes, numa condição econômica não melhor do que no ano passado. Então, é uma pergunta importante. Por isso que, na minha opinião, o mercado futuro está faltando coragem de tomar esse risco. Né? Coragem, a outra ponta, o que a outra ponta olha, né? Quem está comprando aí, olha o dólar, olha o preço para a China, olha o preço da carne aqui dentro, né? Então, até agora, o preço aqui dentro, né, da carne, né, vale mais de julho para cá, que a carne estava um pouco defasada em relação ao boi, ela subiu, corrigiu essa diferença, né? O spread do frigorífico aqui no mercado interno, ele melhorou um pouco aí em agosto e setembro. E aí permitiu empurrar o boi. Agora, isso tem que continuar acontecendo para que o boi continue subindo na velocidade que está, né? Assim, pessoalmente, eu acho que sim, é para cima, mas quanto para cima é muito difícil, porque a gente tem que romper esses recordes, todos eles, né? E é difícil imaginar, assim, né? Todo esse quadro, né, econômico, doméstico, um desemprego elevado, agora o meio Corona Voucher, né? Talvez a gente não tenha todo o ímpeto que a gente viu no começo da pandemia, e uma cesta básica bem mais cara de tudo, né? Isso pega muito, né, no cômputo, né? Você tem aí óleo de soja, arroz, vários produtos muitíssimo caros, além das carnes, né? E agora, o último que estava defasado aí era o frango, né? Nos últimos dias teve uma alta aí de quase 15%, reagiu fortemente. Então, assim, quem estava baratinho já está chegando, né? Ainda muito barato o frango relativamente ao dianteiro, o que é um bloqueio natural aí também para o boi, né? Ou seja, tem alternativa se o critério for exclusivamente preço, mas não tem nada barato, né? Então, até que ponto a carne bovina sobe a deriva disso tudo e puxa o boi, né? É uma pergunta muito difícil, embora sim, do lado da oferta, a gente sabe que sim, vai ser apertado e ainda demora até chegar o boi de pasto, né? Pois é, deixa eu retomar alguns números então que você falou. Esse aumento em dólar da arroba, de 40 para 47, isso aconteceu em 15 dias? Sim, desde o dia 31 de agosto. Isso faz da carne brasileira menos competitiva, César? Isso faz a nossa arroba, sim, menos competitiva do ponto de vista de preço. A pergunta que pode vir em decorrência dessa seria, então, quem vai fornecer? Aí também temos problemas, né? Não temos concorrentes com grandes volumes, mas existem, né? Paraguai e Argentina são 2 que têm arrobas um pouco mais baratas que isso atualmente e poderiam, na margem, competir com a gente. Então, assim, sob a ótica de quem compra, né, o importador, ele tem todas essas caixinhas aí na cesta. Ele sabe que o Brasil é a maior caixa, mas tem também a Argentina. Então, eventualmente, não que a gente vai perder mercado e agora isso não acontece, né? Mas a gente fica menos atrativo, né? Porque até então, até o começo de agosto, uma das razões dessa pujança enorme era a arroba muito barata, né? E ela ainda continua assim, né? A gente comparar com a Austrália, Estados Unidos, é muito, muito acima disso. Mas a gente tem hoje carne no mundo mais barata que a nossa, e isso acaba sendo... O importador, ele olha isso, no mínimo, para pedir desconto, né? Então, não é desprezível
que isso se reflete também no resultado da exportação aqui do frigorífico, né? Ou seja, quando a gente divide o preço da carne em dólares pelo boi dividido em dólares também, isso vem piorando bastante. Ainda é razoável essa margem, mas esse spread ele caiu muito. Para você ter uma ideia, ele era de 84% em maio e hoje ele é de 43%. Isso é uma conta, é só um nível, tá? Ou seja, o 84 ele se compara com 43, mas não quer dizer exatamente que esse é um resultado líquido. Isso é simplesmente o preço da carne dividido pelo boi, os dois em dólares. Então, assim, para o exportador tá bem pior do que estava em maio, né? O preço caiu 18% em reais. Não é pouca coisa. E o boi não teve esse mesmo comportamento. Então, o spread do frigorífico veio diminuindo no mercado externo e no mercado interno ele está achatado há bastante tempo. Melhorou um pouquinho em relação a julho, mas não está tão tranquilo assim. O que justificava, na verdade, a voracidade dos frigoríficos de buscar o boi a qualquer preço era justamente a vantagem que ele tinha em vender o boi para a China, né? O diferencial que se pagava pelo boi China, que na baliza das coisas ali, meio que cobria o prejuízo que ele teria o prejuízo, não sei se prejuízo, mas o menor ganho que ele teria com a venda no mercado interno. Agora, quando você fala que a diferença de preço caiu de 25% para 4% só, diminuiu muito, hein, César? Muito. A gente tinha no começo do ano, e olha que no começo do ano, né, tem um pouco de dólar nisso também, né, mas essa diferença, os dois estão em dólares, né, mas assim, a China, o preço subiu muito no final do ano passado, né, em dólares, e no começo do ano houve uma pressão forte dos chineses para redução de preços, você lembra disso, os preços caíram muito, mas já em janeiro, né, após essa queda, a gente tinha ainda 25% a mais de preço em dólares para a China em relação à média, e hoje é 4%, ou seja, o nosso preço para a China caiu muito mais do que a média geral. Então, aquela gordura grande que tinha na China relativamente aos outros destinos, hoje ela é bem pequena. Sim, é verdade que a demanda continua muito aquecida, mas do ponto de vista do resultado não é a mesma coisa mais, né? Então, isso é um limitador aí, né? Assim, mas pro importador. Tira o fôlego do frigorífico de querer pagar mais pela arroba, na sua opinião? Eu acho que sim, tira sim, né? A menos que ele consiga empurrar preço novamente mais alto agora, mas nós não estamos vendo isso. O preço caiu 10% nos últimos 3 meses em dólares. E em reais caiu mais que isso, né? Porque o câmbio se apreciou, né? De maio para cá. Então, de duas, uma, Alex. Se o dólar não voltar para os R$6 ou alguma coisa acima disso, fica muito mais difícil a gente ver uma nova pernada de alta aí, né? Porque o frigorífico vai ter que absorver esse menor resultado. Não sei se estarão dispostos. E o outro canal é o consumidor interno, né? Que vai ter que deixar o preço ir para um lugar, já está, né? Num ponto onde ele nunca viu. Então, não é algo trivial, tá? Embora vale aqui a gente lembrar do ano passado, né? A gente sempre conversa, e o ano passado essas questões não eram tão diferentes, e a gente tinha dúvida se os preços iam romper limites, e romperam, tá? Romperam bonito. Então, podemos ter aí, a questão é que ainda faltam quase 3 meses, né? Até a gente começar a ter mais oferta e o mercado se reequilibrar. E está muito impressionante a alta de tudo, né? Não é só uma questão do boi, é generalizado. Aliás, é o que me chama muita atenção na sua fala, principalmente quando você foca no mercado interno. É essa questão da redução do auxílio pela metade, né? O auxílio emergencial, bem ou mal, foi direcionado para o consumo de alimento e, ao mesmo tempo, um aumento de demais produtos da cesta básica, né, César? Não é só mais a carne que está no foco do consumo ali. Tem o arroz, tem o óleo, enfim, tem outros produtos que também encareceram aí. Ou seja, a carne pode perder um certo espaço aí na demanda do consumidor, não? Olha, sim, Alex, eu acho que sim. Né, com certeza o consumidor ele faz contas, né? Ele observa, né? Ele tá difícil hoje porque tá tudo lá em cima, né? Mas a carne bovina, assim, relativamente a frango, relativamente a suína, ela tá muito cara, né? Então
isso é, sim, um limitador natural, né? Essa combinação, né, de uma cesta básica muito elevada, que você falou bem, o Corona Voucher, né, ele foi muito deslocado, ele inflou o consumo de famílias, né, de produtos mais básicos, inflou relativamente ao que as pessoas consumiam antes. Nada subiu como alimento, eu acho que tem só mais um aí, que é o material de construção, né, que uma loucura também, né? o que subiu. Tirando esses dois, né, alimento e material de construção, ou seja, essa renda adicional ela foi deslocada para isso, agora ela vira metade. E o consumidor, né, ou seja, lá em maio, por exemplo, a gente não tinha toda essa alta da soja, do óleo de soja, do arroz, hoje do leite. Hoje a gente está lá nas alturas, né? Então a escolha fica mais difícil ali. Então, agora, algumas pessoas têm argumentado que as classes mais baixas têm né, com essa, vamos dizer, sobra de renda, né, algo que não era esperado, está vindo direto, não é fruto de emprego novo, nada disso, ela acabou sendo direcionada um pouco para a carne bovina, porque a classe muito baixa ela consome muito pouco isso, né? Quando tem um pouco ali, ela vai mais para as opções mais baratas, para o frango, para o ovo. E agora que apareceu isso, então talvez isso pode ter ajudado essa demanda adicional a aparecer. Mas olha, veja bem, aqui tem uma coisa importante, não está tendo aumento de consumo de carne bovina, pelo contrário, o consumo está caindo aí próximo de 10%, né, o consumo per capita esse ano, em relação ao ano passado. Esse aumento que a gente observa até agora, ele é muito pequeno em frango e em suínos, dependendo do mês aí, tá? Senão também é negativo. Agora o boi, ele está perdendo, a carne bovina, né, perdendo muito consumo doméstico por conta de baixa oferta e por conta de preços elevados. Então não é que o dianteiro está roubando do frango, não. O consumo está bem retraído. A questão é que a produção está muito baixa e isso sustenta os preços muito elevados. E agora, para que o preço suba aqui dentro, tem que ter esse consumo menor, né, em termos de quantidade, aceitando essas adições aí de preço. Então, talvez não é nem mais, possivelmente a carne bovina ela já se tornou algo muito mais elitizado do que já foi no passado por conta desses níveis de preço mesmo. Então, talvez isso não esteja sendo direcionado só pelas classes mais baixas, e sim por um consumo absoluto bem menor, né? Isso é algo diferente, né? A gente nunca viu o consumo, há muitos anos ele não era tão baixo assim, o consumo doméstico, e os preços tão elevados, né? Então, tem uma dinâmica diferente. Mas justamente porque a oferta é menor. Se a gente tivesse essa oferta de animais, você falou de 8% de queda no abate, segundo o IBGE, porque não tinha esse animal para ser abatido ou porque houve um retrocesso no consumo, César? Eu acho que o consumo ele é menor em função da menor disponibilidade. Né? Se tivesse esse animal para ser abatido, o consumo estaria andando normalmente. Possivelmente. Talvez a gente não teria uma alta tão forte de preço, mas o consumo reagiria, né? Eu acho que o consumo ele é baixo porque não tem oferta e isso acaba respingando nos preços, né? O que justifica esse quadro de preço que a gente tem também, né? Sim, justifica. E aí a gente, né, uma parcela maior da nossa produção vai para o mercado externo, porque como houve uma desvalorização cambial enorme em dólares, o Brasil, nós somos, né, hoje ricos em reais e pobres em dólar, né, Alex, em tudo. Então não é diferente na carne, né? Para o importador, né, a gente ainda tem foi isso que puxou muito as exportações nossas de tudo, né? De soja, de milho, ficou barato em dólares, né? Agora, de maio para cá, como eu falei, isso perdeu um pouco, deixou de ser um pouco verdade, as coisas vêm encarecendo em dólares, mas ainda assim o Brasil ficou, além de ser mais barato, ele não faltou nada, né? A logística funcionou, as exportações continuaram até performando ainda melhor do que o esperado. É impressionante, mas eu acho que também não é o limite, não é no céu, tá? Eu acho que as coisas se ajustam aí e não é o caso do boi em curto prazo, mas certamente isso estimula a concorrência, né?
enfim, é sempre importante estar preparado porque as coisas podem virar. Às vezes não é nem pelo lado de oferta, no caso de boi, que não vai mudar acontecer, mesmo, né? mas às vezes pelo lado do consumidor, né? A gente pode ter alguma reação aí, talvez um pouco mais, porque são níveis muito altos, né, Alex? É muito impressionante relativamente a nós mesmos, né? Mas como você bem colocou, né, César? Até agora surpreendeu, né? Sim, tem surpreendido, né? Assim, eu acho que o Corona Voucher, ele foi muito importante aí, tá? Se não tivesse tido esse auxílio, Alex, eu acho que os alimentos teriam subido bem menos. Então, isso fez muita diferença. Agora, ele continua aí também, né? A metade continua. Agora, o que vai ser depois de dezembro, aí acho que é uma outra história para a gente conversar depois, porque fica a dúvida quando esse período aquecido passar, né? O que vai ser o mercado aí de demanda de carnes aí para os começos dos meses aí do começo de ano, né? Os números do IBGE sugerem que o ano que vem a gente ainda vai ter pouca oferta de gado, né? É a falta de bezerros desse ano, o ciclo de retenção começou agora, né? Isso em geral dura alguns anos. Então, sim, podemos ter ainda uma oferta bem restrita o ano que vem, mas é um grande ponto de interrogação a demanda, sobretudo com esse patamar de preços tão alto aí, né? Então, pode ser interessante, às vezes, para o produtor aí aproveitar esse final de ano em que os preços provavelmente vão ficar elevados e se posicionar em contratos futuros para o ano que vem, num nível um pouco mais elevado do que, eventualmente, pode ser se a coisa virar para uma direção de menores preços, né? É bem certo o que vai ser, né, da condição do consumidor sem o Corona Voucher o ano que vem, né, sem essa ajuda, porque obviamente não tem como sustentar isso, porque senão explode o nosso lado fiscal, e ainda com o desemprego muito elevado, né, porque com certeza isso vai estar presente no começo do ano, pode ser ainda bem pior. A gente está meio que talvez numa bolha assim de consumo de alimentos por conta desse apoio da renda aí da ajuda financeira. Eu fico imaginando que se quem gosta de arriscar tá com medo de traçar, de planejar aí as suas ações, imagina a gente, hein, César? O que vai ser? Olha, Alex, assim, eu acho que a situação do produtor ela é muito favorável nesse momento, né? É uma situação muito particular, não se resolve facilmente, e quem está pagando isso são os consumidores, né? Claro que eu sou totalmente a favor de livre mercado, as coisas têm que se ajustar por aí, não na base da canetada, porque senão a gente já fez essas experiências de tentar segurar preço, congelar, isso foi um desastre. Funcionou, né? Então faz parte, né? O Brasil ficou barato em dólares, não é só uma questão do boi, vários alimentos subiram por uma combinação de desvalorização cambial e também aumento muito significativo da procura internacional por alimentos, né? Por vários deles. Alguns países restringiram a oferta, tivemos algumas quebras de produção em vários pontos do mundo. Então tudo isso se somou, né? Não é uma coisa do produtor que está segurando, não é isso. Em alguns casos também, né, não é o nosso assunto aqui, mas do arroz, os produtores ficaram 5 anos tomando prejuízo. Esse ano é um pouco reflexo da falta de investimento lá atrás, né? Um pouco disso no leite também. O leite subiu muito agora porque os produtores estavam com margens muito espremidas no começo do ano. Então, acho que um pouco também é normal, né? Infelizmente, para o consumidor brasileiro, chegou tudo ao mesmo tempo, né? Então, ainda bem que o governo aí pôde ter essas medidas aí de apoio que têm sido muito importantes. Muito bom. Meu caro César, muito obrigado, viu? Foi uma aula hoje aqui pra gente, números importantes de serem colocados na ponta do lápis, no planejamento de cada produtor, para entender a dinâmica de comercialização e à medida que essas dinâmicas forem sendo esclarecidas também, né? Por enquanto, tem muitas dúvidas aí para serem respondidas. À medida que elas forem respondidas, os cenários começam a ficar mais claros e daí sim os planejamentos também mais eficientes. Mas, por enquanto, muito obrigado, viu? Obrigado, Alex. Até a próxima. Até. Tá aí César de Castro Alves, consultor de agronegócios Itaú BBA, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Deixa eu passar rapidamente os preços para vocês. Mercado Futuro trabalhando no vermelho hoje. Óleo setembro, R$ 247,00, queda de 0,06%. Outubro, R$ 245,50, caindo 0,51%. Novembro, R$ 248,80, queda de 0,48%. E dezembro, R$ 249,05, recuando 0,36%. Como o César bem colocou, o próprio mercado futuro está aí com uma grande interrogação do que vai acontecer com a arroba lá no último trimestre, principalmente. Olha aí, o boi indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,14%, R$ 247,45, se aproximando, portanto, dos R$ 250. Quem diria, indicador CPEA se aproximando dos R$ 250 por arroba média em São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.